Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e o vídeo de hoje eu quero estar trabalhando com vocês alguns mitos, ou pelo menos um mito, sobre ler em outra língua. E esse mito é o mito de você ler e entender tudo. Um erro que as pessoas acham cruel. Um erro que as pessoas acham que para ler em outra língua elas têm que entender tudo. Mas este é um erro e um mito. Porque se você parar para analisar, em última instância, essa mentalidade ela é impossível até na língua portuguesa. Porque você pode pegar um texto em língua portuguesa e você não entender todas as palavras. E aí eu quero desenvolver também as consequências disso e as consequências de você não entender. A gente precisa saber dosar. Equilíbrio é tudo. Então assim, tem pessoas que acham que para você falar que sabe ler em inglês, ler em espanhol, ler em francês, ler em hebraico, ler em alemão, ou ler em qualquer outra língua, você tem que saber todas as palavras contidas no texto, saber decodificar todas. Bom, primeiro ponto, isso seria uma meia-verdade, porque é bom que você consiga decodificar todas as palavras, você saiba o significado de cada expressão, isso aí é importante. Na nossa língua portuguesa você tem muitos erros de compreensão porque as pessoas não compreendem cada palavra que elas utilizam. Ou elas leem um texto e elas não conseguem decodificar cada significado. Então, há uma verdade, mas também há uma falha. Quando você vai ler em outro idioma, por exemplo, você não consegue compreender todas as palavras. Assim como você não consegue compreender em português. O que acontece? Dependendo da discussão que você faz, é importantíssimo você entender cada palavra. A análise que você vai fazer vai depender de cada palavra que você entende, cada palavra que você usa e cada palavra usada no texto. Então isso é importante. Mas não num primeiro momento. Porque se você pegar um texto em hebraico e você falar assim, não, eu só vou saber ler esse texto se eu compreender exatamente cada palavra, saber o significado exato de cada palavra, você vai passar 10 anos num texto e você nunca vai compreender o texto. Sério, tá? Tô pegando aqui uma leitura natural, não estou fazendo uma análise, você vai fazer uma análise exegética do texto. Análise exegética, você vai fazer exatamente isso, você vai pegar cada palavra, destrinchar cada significado, a construção gramatical e por aí vai. Isso é uma análise exegética, ok, perfeito. Mas uma simples leitura, eu estou falando aqui de uma simples leitura. Você pega um jornal, você não compreende todas as palavras que estão lá. Você compreende 95%, 99%, 99,9%, ok? Mas você não sabe definir cada palavra exatamente. Por quê? Porque você usa as palavras constantemente. É claro que numa análise acadêmica, numa análise contextual, é importante saber cada palavra, ok? Mas vamos lá. Levando isso ao estudo linguístico, ao estudo da língua, de uma outra língua. Eu, por exemplo, se eu pegar um texto em inglês de teologia, eu digo para você que eu consigo compreender em torno de... Eu estava até conversando com um amigo, né, o Isidro, eu consigo compreender em inglês, sem usar um dicionário, eu consigo compreender 40% das palavras utilizadas. Então, por exemplo, se eu pegar o dicionário do Gerhard Kittel aqui agora, né, do Gerhard Kittel, eu consigo compreender mais ou menos 40%. Aí você pode falar, então quer dizer que cada 100 palavras ou cada 10 linhas você consegue entender 4 apenas? Basicamente, esse é meu nível de compreensão do inglês. Se eu parar, dependendo do texto, da perícope, da palavra que eu estou analisando, ou da sentença, aí eu sou obrigado a usar um dicionário e analisar com mais calma. Aí minha compreensão de 40% passa para 60%. Entende? Eu estou dizendo assim números porque eu tento me conhecer, eu tento saber meus limites. Então minha compreensão de inglês é 40%. E quando eu pego um dicionário para analisar com calma, 60%. Isso pegando um dicionário físico. Eu não vou na internet e pesquiso a palavra. Quando eu preciso fazer uma análise mais aprofundada, mais detalhada, aí que eu tô com mais paciência ou que me exige mais, aí eu uso um Google Tradutor, busco me informar com pessoas que sabem inglês muito mais do que eu. Mas uma simples leitura assim, olha, eu não quero encher o saco de ninguém, eu vou ler esse texto aqui em inglês
eu entendo 40%. E eu falo pra vocês, eu consigo ler inglês. Sem vergonha. De cara limpa aqui, porque eu não devo nada pra ninguém. Mas isso é o suficiente para aumentar o meu nível de pesquisa. Entende? O que acontece? Quanto mais você pratica a leitura do inglês, mais essa compreensão aumenta. Porque você acha que eu cheguei pegando o primeiro texto em inglês e lendo e já compreendendo tudo? Não. Eu não compreendia nem 10% do texto. Mas aí, com a prática, subiu. Ah, agora eu consigo ler essa frase aqui, eu não preciso de dicionário. Ah, eu consigo ler essa frase, não preciso de dicionário. Leio essa frase, opa, preciso de duas palavras aqui no dicionário. E vai aumentando até você chegar numa compreensão boa, uma compreensão que você queira chegar, seja de falar, seja de ler sem dicionário. Porque você ler, você compreender um texto sem precisar de um dicionário, por exemplo, é muito importante. Mas isso você adquire com o tempo. Então você não pode ter pressa, você tem que ter paciência. Você tem que ser paciente. Então assim, não pense que você vai pegar um texto em inglês, um texto em francês, um texto em espanhol, um texto em hebraico, um texto em grego, um texto em latim, um texto... e você vai compreender todas as palavras de primeira vez. Porque se você for analisar e começar a estudar dessa forma, você nunca vai aprender a língua, porque você vai demorar muito, e a não ser que você tenha paciência de Jó, aí sim. Mas você vai demorar muito e você vai se cansar muito. Então o que você faz? Você lê o texto. Claro que não estou falando de análises exegéticas. Análise assim, eu preciso... estou estudando uma doutrina, estou estudando um assunto, estou estudando... e aí você... Não, estou falando de simples leitura. Estou falando de simples leitura. Simples leitura. Você não precisa dar satisfação para ninguém. É uma leitura assim, não, eu quero aprender inglês, eu quero aprender latim, eu quero aprender francês, eu quero... É uma simples leitura sua, para sua construção. Veja que o foco... Então assim, você pega o texto e você simplesmente lê ele. E aí você tenta começar a decodificar dentro do próprio texto. Sem dicionário e depois com o dicionário, para ir aumentando sua compreensão e adquirindo o vocabulário. Mas nunca pense que você vai pegar um texto e você vai compreender ele 100%. Até hoje eu não consigo compreender, eu pego um texto em grego, eu não consigo compreender todas as palavras em grego. Agora, vamos lá, alguém me faz uma pergunta de cunho crítico textual ou uma pergunta de cunho de tradução. O que eu faço? Aí eu vou e analiso profundamente. Mas na minha leitura de 2 capítulos por dia de grego, diária, que eu estou fazendo o que? Eu leio todo santo dia. Que é uma coisa que eu não devo nada para ninguém. Eu estou fazendo o que? Eu leio 2 capítulos do Novo Testamento grego, Família 35 do Grupo Piquergue todo dia. E leio pelo menos um artigo por dia desse aqui. Eu leio mais, 1, 2, 3, depende de como está a situação. Eu leio mais desse livro aqui, eu estou lendo mais desse livro. Você pensa que sem pegar o dicionário eu entendo tudo no texto? Eu não entendo tudo. Mas, se você me perguntar assim, Adolfo, eu preciso da análise de Apocalipse 22, verso 1. Aí eu vou fazer uma análise profunda. Mas se eu passar por Apocalipse 22, verso 1, eu passo batido, sem medo, ser feliz. Entendeu? Então, assim, a gente não compreende tudo em português. Por que a gente exigiria isso? Exigiria saber o grego, saber o inglês, saber qualquer outra língua? Você exigiria isso de si mesmo se você não consegue fazer isso na língua portuguesa? Me explica. É ilógico. Então o que você faz? Nas suas leituras que você não deve nada para ninguém, você tasca o pau de ler e tentar compreender e adquirir vocabulário utilizando o dicionário. Lembre-se, leia sem o dicionário, veja quantas palavras, veja o que você consegue entender do texto. Veja o que você consegue entender do texto. Você conseguiu entender o texto? Você começa a buscar no dicionário para compreender mais ainda o texto. E aí você vai aumentando sua compreensão com o passar do tempo. É uma coisa que você faz assim? Então tá, agora eu vou pegar minha Bíblia em inglês, vou abrir ela e vou ler Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e vou compreender tudo. Não é assim. Mas você pode ler Gênesis 1 hoje, Gênesis 2 hoje, Gênesis 3 hoje e não entender porcaria nenhuma. Mas amanhã você lê Gênesis 4, 5 e 6 e aí você indo lendo com o tempo. E quando você voltar em Gênesis 1, você fez fazer isso com a Bíblia toda. E quando você voltar em Gênesis 1, você compreender muito mais daquilo que você compreendeu na primeira vez. Por quê? Primeira vez você nunca viu uma palavra em inglês na vida. É a primeira vez que você pega uma leitura na vida de inglês.
Quando você passa pela Bíblia toda e voltar em Gênesis 1, não é a primeira vez que você olha para aquele texto, não é a primeira vez que você olha para aquelas palavras. Porque essas palavras vão se repetir ao longo da Bíblia toda. Então a compreensão sua, depois de ler a Bíblia toda e voltar em Gênesis 1, vai aumentar de maneira monstruosa. Vai compreender todas as palavras? Não. Mas com o passar do tempo você aumentou seu vocabulário de palavras e quando você voltou em Gênesis 1, você já consegue compreender o texto. Ok, Adolfo, então agora eu preciso fazer uma análise em inglês para minha faculdade. O que você vai fazer? Aí você vai pegar o texto de Gênesis 1, você vai ler ele, você vai destrinchar ele no dicionário, vai destrinchar na gramática e você vai levar 3, 4, 5 dias. Entendeu? Aí, porque você já deve alguma coisa a alguém, você deve fazer um trabalho. Mas uma leitura diária, desce a lenha, lê, opa, esse verso aqui eu gosto dele. Vou tentar entender ele. Busca no dicionário, busca na gramática, pergunta para alguém que manja de inglês e desce a lenha. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Eu não tenho medo. E eu digo para vocês, como eu não me dedico muito ao inglês, por exemplo, 40% eu compreendo de um texto. Então quer dizer assim que, vamos supor que alguém me pede para me fazer uma análise de um texto. Eu posso pegar um Gerhard Kitt, que é um dicionário de 10 volumes em inglês, e ler tranquilamente. Né? 100 páginas, 50 páginas, eu leio tranquilamente. Mas de cara, sozinho, sem dicionário, sem nada, eu entendo 40%. Eu entendo algumas expressões e vou ligando elas. Assim como você faz em português. Né? Quando eu sei que a situação é tensa, que eu vou dever algo para alguém, eu pergunto para o Cerveli, pergunto para pessoas que entendem muito mais inglês do que eu. Isso é humildade. Entende? Mas eu não tenho medo de dizer que eu não sei. Entendeu? Eu não tenho medo de dizer que eu não sei. A gente tem que saber o nosso lugar. E assim, no tema do que eu propus no vídeo não pense que você vai pegar um texto em qualquer língua e você vai compreender cada palavra. Mas você tem que se preocupar em entender o máximo possível. E aí você vai adaptando a sua metodologia de leitura. Porque eu estou falando para vocês o que eu faço. Talvez o que eu faço não se encaixe tanto para você. Mas talvez o que eu estou dizendo aqui te direcione para os seus estudos. Por isso que eu estou aqui. Então assim, cara, mete a cara. Sem medo de ser feliz. Ah, Adolfo, mas eu gosto de entender cada palavra no texto. Beleza, só que a sua compreensão de cada texto vai demorar muito. Porque você tem que... Até você sair daquele texto, você já se cansou. E aí se torna moroso o estudo do inglês, por exemplo. Estou pegando o inglês aqui como referência. Se torna moroso. E é por isso que as pessoas não conseguem aprender inglês. Porque elas se fixam em métodos morosos. O negócio é você meter o louco, ler o máximo que você consegue ler, respeitando a sua capacidade de leitura. Porque tem gente que não consegue ler 7 versículos em inglês. Ela já se cansa, então que ela leia 7 versículos em inglês. Eu não consigo ler mais que 3 ou 4 capítulos, vamos supor, da Bíblia em inglês. É cansativo. É cansativo, é moroso. Você lidar com o texto, você olhar para o texto e falar assim, mano, eu não estou entendendo nada. É cansativo, é desanimador. Mas cada um tem seu limite. Então assim, respeite os seus limites. E assim, é moroso? É. Tem que ser feito? Tem. Mas não é o único método. E não é a única maneira de aprender. Mas, ainda assim, de certa forma, é uma das melhores. Você tentar memorizar o máximo de vocabulário e imergir dentro da língua. Lendo, compreendendo uma palavra hoje, uma palavra amanhã, uma palavra depois de amanhã. Ok? Eu vou gravar um outro vídeo que vai ser bem legal, tá? E é isso aí. Então assim, não espere você entender todas as palavras de um texto. Desculpe repetir 500 vezes. Não espere. É bom entender? É sim, mas não espere. E nunca pegue um texto na esperança de querer entendê-lo totalmente. Isso numa leitura que você não deve nada para ninguém. Não espere. Leia o texto, sinta o texto, curta o texto. E se achar necessário pesquisá-lo morosamente, detalhadamente, cada palavra, cada vírgula, faça. Mas não faça isso com todos os textos, porque senão você desanima nos primeiros dias. Leia o texto por prazer, sem compreender muito. E quem sabe daqui um mês, daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, daqui um mês, 6 meses, você volta a ler o mesmo texto e você percebe como vai ficando mais fácil.
Entende? Por quê? Cara, primeira vez que eu peguei grego na minha vida, peguei uma Bíblia em grego para ler, eu falei, mano, isso é impossível, cara. Eu levei cerca de 4 ou 5 meses para traduzir meu primeiro verso bíblico. 4 ou 5 meses. Entendeu? Eu levei 4 ou 5 meses. E ainda hoje, depois de 7, 8 anos estudando grego, para mim ainda é difícil. Entende? Para mim ainda é difícil. Mas eu não desanimei. Sigo estudando, aprendendo, compreendendo. A primeira vez que eu pego, até hoje, quando eu pego um texto hebraico, eu falo, mano, não entendo porcaria nenhuma. Mas a gente vai olhando, opa, essa palavra eu conheço, essa palavra eu conheço, essa palavra eu conheço. Opa, essa palavra aqui, ela parece com uma palavra que eu conheço. Essa palavra aqui eu conheço, essa aqui eu não conheço, essa aqui eu tenho raiva de quem sabe, essa aqui... Sem problema. Mas eu já sei. E aí a gente vai aumentando o vocabulário. É assim. Sem medo, cara. Então, adapte seus estudos e entenda, você não vai compreender todas as palavras. E não espere fazer isso. É um exercício, não vou dizer que é um exercício impossível, é possível de ser feito, mas ele é muito cansativo. Mas se você achar necessário, em alguns momentos, fazê-lo, faça sem medo de ser feliz. Mas não faça em todos os textos. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Tamo junto.